se mova também, Senhor, dentro dessa inspiração. Em nome de Jesus eu te louvo, ó Pai, e te agradeço para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estava nessa tarde pensando, e eu sempre faço isso, Senhor, o que tu queres falar conosco nessa noite? Amém? Porque assim, às vezes nós planejamos, nós preparamos alguma coisa, mas é o Senhor, na verdade, que dá a palavra final. Amém? E sabe, irmãos, eu estava falando porque é assim mesmo, irmãos, o Senhor fala conosco. Quando Ele coloca algo no nosso coração para transmitir à igreja, Ele também está falando com aquele que está transmitindo. Amém? Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, não volta vazia. E se nós acatamos a palavra com mansidão, nós acatamos a palavra como da parte de Deus, nós recepcionamos a palavra com alegria, ela vai cumprir em nossa vida aquilo que ela é designada. Amém? Sabe, irmãos, e veio um assunto para nós tratarmos nessa noite, bem interessante, né? Eu já ministrei sobre esse assunto, mas o Espírito Santo quer falar de novo, amém? Diga assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós vamos falar sobre a vontade de Deus, a importância de nós conhecermos a vontade de Deus. Qual é a importância de nós conhecermos qual é a vontade de Deus? Sabe, irmãos, quando nós conhecemos a vontade de Deus, queridos, nós temos como andar da forma que Deus quer que nós andemos. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós oramos de fato como Deus quer que nós oramos. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, queridos, as nossas atitudes são conforme as atitudes que Deus quer que nós tenhamos. Sabe, irmãos, tudo muda quando eu conheço a vontade de Deus. E sabe, irmãos, a vontade de Deus está intimamente ligada à natureza de Deus, ao caráter de Deus. Sabe, queridos, quando eu conheço o caráter de Deus, amém? A natureza de Deus, de quem Deus é, irmãos, automaticamente eu já abre o caminho para mim entender qual deve ser a vontade de Deus a respeito de áreas na minha vida. Amém? Se eu sei que Deus é meu Pai e Ele é bom, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle, então eu sei, queridos, eu posso então começar a analisar e entender um pouco melhor qual é a vontade dEle, ou qual vai ser a vontade dEle em determinada situação. Amém? Muitas pessoas, queridos, têm deixado de viver tudo aquilo que Deus tem para elas por não conhecer o caráter de Deus, por atribuir a Deus aquilo que pertence ao diabo, por atribuir a uma atitude de Deus aquilo que na verdade foi o diabo que fez, não foi Deus. Ou talvez por atribuir a Deus, ou à vontade de Deus, aquilo que foi o próprio homem que fez e não teve nada a ver nem com Deus, nem com o diabo. Você entende isso? E sabe, irmãos, quando nós entendemos o caráter de Deus, quem Deus é, qual é a natureza de Deus, qual é a essência de Deus, fica mais fácil de nós entendermos qual é a vontade dEle diante das situações, qual a vontade dEle sobre a nossa vida, sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro. Amém? Diga assim: Deus é bom. Queridos, o homem muda, mas Deus não muda. A palavra de Deus diz que Deus não muda. E sabe, queridos, isso é tão reconfortante. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós conhecemos e entendemos que Deus não muda, eu fico aliviado, irmãos, eu fico feliz, porque aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Aquilo que Ele é, irmãos, é o que Ele vai querer refletir em nós. Nós vamos ter o reflexo, a vontade dEle vai ser refletir em nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele é, a natureza dEle, a vontade dEle. Amém? Sabe, queridos, e a vontade, nós precisamos entender essa diferença entre vontade e soberania. Tem muitas pessoas, muitas vezes confundem vontade com soberania, ou seja, Deus é soberano, Deus é o onipotente, o todo-poderoso, Deus pode todas as coisas. Amém?
Ele é o maior, Ele é o Todo-Poderoso, não existe outro além dEle, ou outro que seja maior do que Ele, ou outro que seja mais poderoso que Ele, não existe. Ele é soberano. Sabe, queridos, mas nós não podemos confundir a onipotência ou a soberania de Deus com a vontade de Deus. Ele é tão poderoso e tão soberano, irmãos, que Ele decidiu, faz parte da natureza de Deus, irmãos. Ele também tem vontade, faz parte da natureza de Deus e do caráter de Deus, irmãos, Ele não muda. Amém? E a vontade, irmãos, Deus também tem vontade, você sabia? Deus também tem vontade, faz parte da natureza de Deus. E quantos sabem que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, irmãos, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é exatamente isso, Deus colocou em você também vontade, livre-arbítrio, amém? Aleluia. Sabe, queridos, a nossa vontade vai ser um reflexo da nossa natureza, do nosso caráter, nós estamos cheios, a nossa vontade vai estar ligada a isso. Qual que é a importância de nós sabermos qual é a vontade de Deus? Vamos lá, abra comigo, irmãos. Em 1 João, capítulo 2, verso 17. Vamos lá, nós vamos ler bastante a Bíblia nessa noite. Você ama a palavra de Deus? Você ama abrir a Bíblia e ler a palavra do Senhor? Aleluia, que bom, irmãos. Essa é a igreja da fé, a igreja que ama a palavra de Deus. Amém? É uma igreja que se alegra em ouvir do ministro assim, ó, vamos abrir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu falei em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Você está comigo? Diz assim, irmãos, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem são aqueles que permanecem para sempre? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Amém? São aqueles que fazem a vontade de Deus. São esses que vão permanecer eternamente. Se você está fazendo a vontade de Deus, fique tranquilo. Você vai permanecer eternamente diante da presença toda poderosa do Senhor. Amém? Aleluia. Pode passar o céu, a terra, o mundo, a sua concupiscência, mas aquele que conhece, aquele que pratica, que permanece, que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Pode o diabo, o inferno, pode quem for tentar derrubar você, mas se você faz a vontade de Deus, se você conhece a vontade de Deus, ele não vai poder contra a sua vida. Amém? Eu quero que você também abra em Mateus 7:21. Volte um pouquinho lá, Mateus 7:21. Aleluia. Amém. Amém, ai de mim. Ô glória. Mateus 7:21, diga assim, Jesus vai falar agora. Meu Deus, é Jesus que vai falar agora. Jesus falava a verdade, sim ou não? Mateus 7:21 diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Amém, queridos? Nem todo aquele que se relaciona com Cristo como um Senhor, mas não basta isso, irmãos, não basta você dizer o sim para o Senhor, ou o amém para o Senhor, basta você colocar o seu coração no seu sim e no seu amém para o Senhor. É diferente, amém? E Jesus falou exatamente isso, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse sim é aquele que entrará no reino dos céus. Então nós vimos dois versículos aqui
que nos faz refletir sobre a importância de nós conhecermos a vontade de Deus, sim ou não? Conhecer a vontade de Deus é importante. Conhecer a vontade de Deus é importante. Então, por exemplo, se eu, diante de algumas situações, eu não sei se é a vontade de Deus, você crê comigo que eu preciso melhorar? Eu preciso buscar conhecer, para que eu não caia no erro daqui a pouco de atribuir a Deus aquilo que não tem nada a ver com Deus. Aleluia. É um tema importante, irmãos. Você crê comigo? Aleluia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. A fé produz uma ação correspondente. Amém, queridos? A fé produz uma ação. Aquele que age em fé, aleluia, ele está agindo dentro da vontade de Deus. Você crê comigo? Porque a fé vem de Deus, a fé do tipo de Deus é a fé que move a nossa vida. Glória a Deus, amém? Nós estamos vendo alguns versículos sobre a importância de se conhecer a vontade de Deus, irmãos, porque eu não tenho como fazer a vontade de Deus se eu não saber qual é a vontade de Deus. Você concorda comigo? Como eu vou fazer algo que eu não sei como eu vou fazer? Eu preciso conhecer qual é, para mim então obedecer ou praticar ou me colocar diante daquela situação. Você crê comigo? Aleluia. Então nessa noite nós vamos falar sobre isso, sobre o conhecer a vontade de Deus, porque a nossa vida vai ser completamente diferente, porque as nossas atitudes vão ser uma consequência do conhecimento que nós temos daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Aleluia. Romanos 2:2. Se eu fosse você e tivesse caneta, eu anotaria. Amém? Você está animado? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra poderosa. A palavra, querido, é espírito e vida. Ela transforma, ela liberta. Uma palavra saindo da boca de Deus em nossa direção pode transformar situações em nossa vida. Você sabia que uma palavra que sai da boca de Deus em nossa direção, por que eu falei pode transformar e não que transforma a nossa vida? Porque vai estar condicionada à recepção dela. A Bíblia diz que nem Jesus pôde curar a todos, irmãos. Ele não pôde curar a muitos na sua terra, porque havia incredulidade lá. Eles não recepcionaram Jesus, a palavra que saía da boca dele. Amém? Sabe, queridos, então assim, eu vou receber daquilo que está vindo em minha direção, da palavra da parte de Deus, na proporção em que eu receber aquilo. Amém? Oh, glória! Romanos 12:2. Você deve pensar assim, nossa, essa passagem é conhecida, pastor. Romanos, capítulo 12, verso 2. Você achou lá? Aleluia. Capítulo 12, verso 2, amém? Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, pegue essa palavra, amém? Recepcione essa palavra, porque ela é poderosa para transformar, para libertar, amém? E quando nós pegamos a palavra, nos alimentamos, guardamos no nosso coração e praticamos ela, aleluia, ela não vai ser um fogo de palha, ela vai fazer mudanças permanentes em nossa vida. Você já viu alguma situação em que houve uma mudança temporária? Mas quando nós guardamos a palavra, vai acontecer uma mudança permanente. Aleluia. Você abriu lá? Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, irmãos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me encho, irmãos, do conhecimento de Deus, quando eu
passo a conhecer qual é a vontade de Deus, irmãos, aí tudo muda. Quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, aí de fato eu vou conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não tenho como conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer quem Deus é, qual é o caráter de Deus, se Ele é bom, se Ele é mau, se Ele cura ou se Ele bota doença, se Ele quer que eu viva na pobreza e na miséria, ou se Ele quer que eu seja próspero. Eu não tenho como conhecer ou viver a perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos, se eu não souber da palavra dEle, não encher a minha mente com a palavra dEle. Você concorda comigo? Agora, se eu sei qual é o caráter dEle, a natureza dEle, se Ele é bom, se Ele é mau, amém? Se Ele dá vida ou se Ele mata, se eu não sei disso, eu tenho dúvida, e eu não vou saber se é da vontade de Deus ou não é. Agora, se eu conhecer quem Deus é, irmãos, o caráter e a natureza dEle, aí sim fica melhor, amém? E aqui diz o seguinte: quando eu renovo a minha mente, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe, irmãos, um lugar seguro, existe um lugar abençoado, existe um lugar agradável, existe um lugar bom, irmãos, existe um lugar perfeito, e esse lugar é dentro da vontade de Deus. Não é em outro lugar, é nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. É muito bonito ouvir esse versículo. Quantos não querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mas está disponível para mim e para você. É só nós conhecermos, enchermos a nossa mente, renovarmos a nossa mente, guardarmos no nosso coração aquilo que é Deus, o caráter dEle, a vontade dEle, quem Ele é. Você imagina agora a cena. Vamos lá, irmãos, vamos tentar aqui ilustrar. Imagine a cara de Deus, a feição de Deus, a reação de Deus quando o diabo faz algo para alguém, e alguém aqui, alguma pessoa pega e fala assim: olha, se aconteceu isso aqui é porque é da vontade de Deus. Você consegue tentar enxergar, imaginar a reação de Deus? Aí o diabo vai lá e matou um lá. Aí um outro desinformado, não conhece Deus e o caráter de Deus, diz assim: ó, se aconteceu é porque foi da vontade de Deus. Porque tem uma confusão. Ele acha que porque Deus é soberano, aquilo foi da vontade de Deus, mas não tem nada a ver não, irmãos. Aconteceu não foi porque é da vontade de Deus, aconteceu porque alguma coisa dentro da esfera natural, dentro da esfera da escolha do homem, do livre-arbítrio, das aflições presentes nesse mundo e dentre tantas outras coisas, e também das influências satânicas, demoníacas, não porque era da vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Amém? Aleluia. E as coisas vão mudando quando nós conhecemos a vontade de Deus. Porque daí quando eu vejo algo ruim, aquilo que não faz parte da natureza de Deus, não faz parte do caráter de Deus, eu logo identifico: opa, aqui não tem a mão de Deus não, porque se Deus tivesse aqui, a mão dele estivesse aqui, havia vida, havia cura, havia transformação, ali havia libertação, havia prosperidade, ali havia provisão, mas não aquilo que é morte, roubo e destruição. O próprio Jesus falou isso, amém, queridos? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Satanás, pelo contrário, veio para matar, roubar e destruir. Isso é uma balança. Isso nos mostra, isso é um parâmetro para nos mostrar muitas vezes qual é a vontade de Deus. Ah, mas foi Jesus que falou isso, não foi Deus? Jesus era Deus, irmão. Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Jesus foi a exata expressão de Deus na terra. Ou seja, quer saber como Deus é? Olha para a vida de Jesus. Eu não vi em nenhuma passagem na Bíblia Jesus matando, Jesus roubando, Jesus botando uma doença, pelo contrário, tirando, porque ele foi a exata expressão de Deus na terra. Jesus falava assim: olha, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, ó Pai. E a Bíblia diz que Jesus fazia exatamente aquilo que ele ouvia do Pai, para que ele fizesse. Aleluia. Amém.
Está sendo abençoado aí? Abra comigo em Efésios 5,17. Efésios 5,17. Efésios 5,17, você abriu lá? Você achou? Diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Por esta razão não vos torneis insensatos, negligentes, levianos. Por essa razão, olha, não ajam de forma doida, vocês vão se dizer, não seja insensato. Por essa razão não haja dessa forma, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, se não tivesse como compreender qual é a vontade do Senhor, não haveria uma instrução para ser compreendida, sim ou não? Ele diz, não, você tem que procurar compreender a vontade do Senhor. Uma vez que nós compreendamos qual é a vontade do Senhor, nós vamos agir conforme a vontade do Senhor. E depois desse versículo, mas procurais compreender a vontade do Senhor. Verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Automaticamente a gente já percebe qual que é a vontade do Senhor. Diga assim, a vontade do Senhor é que eu me encha do Espírito Santo. Aleluia. Enche-me, Senhor. Tem pessoas que vivem a vida inteira pedindo para o Senhor encher, e daqui a pouco o Senhor está falando, olha, vai lá, faz alguma coisa. Eu já enviei Jesus já veio à terra, amém? Morreu por você, ressuscitou por você, já te colocou assentado juntamente com Ele aqui do meu lado, nas regiões celestiais em Cristo, amém? Do lado no trono, e ainda enviou para você o Espírito Santo que mora dentro de você. Você tem tudo que é necessário. Aleluia. Falando entre vós, olha só, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, fazendo o quê? Como eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Eu quero me encher. Imagina, né? Quero me encher como uma estátua, calado. Sabe, queridos, existe um ambiente, existe um momento, sim, queridos, existe um momento em que Deus fala no silêncio, amém? Quando nós aquietamos todas as nossas emoções, muitas vezes, o turbilhão das coisas, e paramos para ouvir Deus, porque muitas vezes é assim, fala comigo, Deus fala comigo, e eu não paro de falar. Você já viu alguém assim? Às vezes tem alguns entrevistadores, né, que são assim, né? Querem entrevistar, mas ele não deixa a pessoa falar. É a empolgação, né? Mas fala Deus, e aí não deixa Deus falar. Quer que Deus fale com você? Deixa Deus falar. Você quer que Deus fale com você? Ouça. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. E aí sabe, queridos, muitas vezes vai ser sim, irmãos, num momento, num secreto, num momento do silêncio, quando nós nos aquietamos realmente para ouvir ao Senhor. Mas sabe, queridos, nós temos que abrir a nossa boca. Amém? Nós precisamos produzir ações correspondentes com aquilo que temos dentro. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você e eu temos uma fonte que salta dentro de nós. O Espírito Santo, irmãos, olha só que coisa tremenda, irmãos. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Deus, irmãos, se compactou, se é que se pode dizer isso, né? Mas é como que se Deus tivesse se compactado para estar dentro de você, mas é um potencial gigante, Ele continua sendo Deus, da mesma forma, todo o céu, o potencial de Deus está dentro de você. Como é que eu consigo, irmãos? Você lembra, já falei aqui da panela de pressão? Que é uma coisinha simples, algo pequeno ali dentro. E ele já chega uma hora que ela não se aguenta, ela tem que sair. Irmãos, o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, Ele quer se extravasar,
Ele quer sair de nós, Ele quer alcançar pessoas através de nós. Aleluia. Amém? Mas é nós abrindo a boca, nós falando, irmãos, nós nos movendo no Espírito. Aleluia. Amém? Nós fazendo a nossa parte. Aí você diga assim, irmãos, olha só que interessante. Saber qual é a vontade de Deus vai mudar a nossa vida, muda a nossa vida. Porque, olha só que interessante, Romanos 8, 28, você não precisa abrir lá, mas diz assim, irmãos, que a vontade de Deus, olha só, vamos abrir lá. Eu quero que você, eu já falei, já preguei essa passagem várias vezes, mas às vezes nós não nos atentamos a um detalhe, e eu quero que você abra porque tem versões diferentes. Amém? Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Você abriu lá? Romanos 8, 28 diz, na minha versão diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez alguém tenha uma versão diferente que diga assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo a sua vontade. Queridos, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, irmãos, as coisas cooperam ao nosso favor, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Você concorda comigo? Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Amém, queridos? Todas as coisas cooperam para o bem, mas é de quem? Daqueles que vivem segundo a sua vontade. Porque se eu viver segundo a vontade de Deus, as minhas atitudes vão estar alinhadas com a vontade dEle. Amém? E a vontade deles, queridos, a vontade de Deus para a minha vida é o bem, não é o mal. É aquilo que vai me fazer sorrir e não chorar, irmãos. É aquilo que vai trazer-me para cima e não me colocar para baixo. Então entender essas coisas é bom. Eu não posso pegar e simplesmente recitar esse texto, se aconteceu é porque é da vontade de Deus, se aconteceu é porque é para o meu bem, depende. Primeiro que tem que ver se aquilo que aconteceu foi da vontade de Deus, amém? Vai ser para o teu bem se as tuas atitudes ou se as minhas atitudes estiverem alinhadas com a vontade de Deus, é isso que esse texto está dizendo. Por exemplo, se sair plantando um monte de coisa ruim, né? Não é Deus, não é porque foi da vontade de Deus, aconteceu e foi errado. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que se as minhas atitudes estiverem relacionadas à vontade dEle, aí sim, irmãos, aleluia, amém? Eita, você está sendo abençoado? Oh, glória, aleluia. Você também conhece o texto, não vou ler aqui, mas de Jeremias 29, 11, que diz, eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, não de guerra, amém? Planos de fazê-los prosperar, e o meu desejo, a minha vontade é que vocês alcancem o fim que vocês querem, que vocês prosperem, amém? Você se alegra com um versículo desse? Quem falou esse versículo, irmãos? Diga assim, Deus. Irmãos, se eu fosse você, eu abria um sorriso aí, irmãos. É Deus falando, você imagina Deus aqui falando diretamente para você, fisicamente, né? Você vai estar sentindo Deus aqui, você vai ver Ele, e Ele vai falar assim, eu sei, eu vou falar para você o plano. Né? Às vezes acontece isso, né? Na questão da profecia, né? Aí quando a pessoa fala assim, diz o Senhor, a pessoa já está chorando. É ou não é, irmãos? Deus fala dessa forma, diga assim, fala, e nós cremos. Mas tem pessoas que parece que ela tem que ouvir de alguém falando assim, né, tipo, o profeta fala assim diz o Senhor, e aí a pessoa nem começou a falar, a pessoa já está chorando. Mas, queridos, você está ouvindo aqui Deus falando. Eu bem sei os planos e pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Planos de fazer você prosperar. Planos de paz e não de mal para você.
Aleluia. É a palavra, é Deus falando. Sabe, queridos, quando nós damos crédito à palavra de Deus e nós agarramos mesmo, queridos, nós recepcionamos a palavra com ousadia, com vigor, sabe, irmãos, com força mesmo. Queridos, vai acontecer. Amém. Oh, glória. Efésios capítulo 1, abra lá comigo. Eu gosto da carta aos Efésios. Aleluia. Poderosa. Eita glória. O Senhor é bom. Eita. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. É Deus falando, queridos. Você deve se alegrar. O fato de eu conhecer, irmãos, quando eu descobri que Deus é meu Pai. Sério, pastor? Irmãos, eu vivi muito tempo dentro da igreja, mas não sabia que Deus era meu Pai. Achava que Deus era assim, sabe, era um Senhor, amém? Salvador. Mas quando eu descobri que Ele é meu Pai, mudou, irmãos. Quando eu descobri que Ele quer o meu bem, que o caráter dEle, a natureza dEle é boa, perfeita e agradável, irmãos, a vontade dEle é o meu respeito, é me trazer para cima e não me derrubar. Irmãos, quem faz laço do passarinheiro, quem faz laço é o diabo, irmãos. Deus não faz laço para você cair, não, irmãos. Deus não está, irmãos, te esperando na esquina para tentar derrubar você, não, irmãos, isso é o diabo que faz. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, para iluminar, para endireitar as suas veredas, para conduzir-nos, queridos, no caminho de paz. Aleluia, amém? Capítulo 1, verso 9 de Efésios diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Havia um mistério, mas foi revelado. Você já ouviu assim? Mistério. Tem um mistério aí, irmãos, tem uns mistérios. Irmãos, a Bíblia diz que o que era misterioso foi revelado. Está revelado, irmão, está na Bíblia. Só vai continuar sendo mistério para aquele que não conhece a Bíblia. É verdade, irmãos. Mas é isso aí, olha só. Desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu, as do céu como as da terra. Irmãos, Deus resolveu desvendar-nos, e aqui está o segredo, irmãos, na palavra. O mistério está revelado, irmãos, aquilo que era misterioso, porque na antiga aliança era assim, irmãos, os homens não podiam, não conheciam Deus exatamente como Ele é, mas Jesus veio, cumpriu a aliança e rasgou o véu. Amém? Na antiga aliança, os homens eles podiam olhar de longe, irmãos. Mas na nova aliança, irmãos, o véu foi rasgado e agora você entrou dentro do Santo dos Santos. Amém? Mistério revelado. Oh, glória. Eita, glória. Irmãos, olha só. Tem coisas na nossa vida que acontecem, que se eu conheço a palavra, se eu buscar na palavra, vai ficar melhor. Por exemplo, assim, situações que surgem na nossa vida, que daqui a pouco a gente aceita, porque acha que é da vontade de Deus. Não, se aconteceu é porque é da vontade de Deus. Mas você fez alguma coisa para não acontecer? Às vezes tem pessoa que usa exatamente essa expressão para justificar o fato da pessoa não fazer nada. Não quer saber, eu não vou fazer nada. Seja feita conforme a vontade de Deus. Você já ouviu essa expressão? Quer saber, seja feita a vontade de Deus. Claro, irmãos, isso é certo, seja feita conforme a vontade de Deus. Mas o que eu estou fazendo para que a vontade de Deus seja cumprida, seja realizada e aconteça na minha vida? Porque não é porque é a vontade de Deus, isso vai acontecer automaticamente. Amém? Você crê comigo? A palavra de Deus diz lá em Timóteo que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo.
E não é só ser salvo não, que todo homem seja salvo e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu te pergunto, todo homem é salvo? Sim ou não? Mas por que isso é da vontade de Deus? Isso significa, irmãos, que tem uma parte que tem a ver com a vontade de Deus e tem uma parte que tem a ver com a vontade do homem. Então esse negócio assim, ó, de nós cristãos, irmãos, não podemos chegar e simplesmente ignorar a nossa parte, aquilo que nos cabe. Simplesmente cruzar os braços e falar assim, quer saber? Seja feita igual a vontade de Deus. Irmãos, sim, irmãos, de fato seja feita a vontade de Deus, mas o que eu estou fazendo para que a vontade de Deus seja feita? Amém? Então eu devo pegar essa afirmação e alterar ela um pouquinho dessa forma. Eu devo fazer conforme a vontade de Deus. As minhas atitudes devem ser para que a vontade de Deus aconteça. As minhas atitudes devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Amém, queridos? Olha só, por exemplo, a Bíblia diz sobre gratidão. Você, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz, em tudo dai graças. Mas o versículo não para aí. Ele diz assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agora eu te pergunto, se em alguma área da nossa vida nós não estamos sendo gratos, irmãos, em alguma área da nossa vida nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Se a Bíblia diz em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, logo, se eu não estou agradecendo em tudo, se eu estou murmurando, se eu estou simplesmente se desfazendo das coisas que Deus já tem me dado, então eu não estou fazendo a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você percebe que conhecer a vontade de Deus muda a nossa vida? Você percebe que agora, a partir de hoje, irmãos, você vai lembrar disso. Quando chegar aquela situação que você vai querer pegar e reclamar, você tem que lembrar disso, irmãos. Eu tenho que agradecer ao Senhor pela minha vida, por Ele morar em mim, porque por Sua palavra eu preciso agradecer a Deus. Amém? Aleluia. A gratidão é vontade de Deus, sim ou não? Glória a Deus. Agora abra comigo, santificação também é vontade de Deus, amém? Diga assim, santificação é vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, você vai abrir lá capítulo 4, verso 13. Deus é bom. Um coração grato abre portas. Um coração grato abre portas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Deus ama um coração agradecido, irmãos. Você não tem que agradecer pelas obras do diabo, amém, queridos? Você tem que agradecer pelas atitudes daqueles que são guiados pelo Espírito, pelas atitudes, aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, você achou lá? Desculpa, 4, 13. Eu voltei, irmãos. 4, 13. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Amém? Você achou lá? Eu quero saber a vontade de Deus, pastor. Quando eu souber a vontade de Deus, pode ter certeza, não vou me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Ô glória, amém? Oxe, amém? Versículo 13 diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. É o 3? Ô gente, eu anotei errado aqui. Vocês me perdoam? Porque essa é a vontade de Deus, irmão. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e assim vai. Irmãos, olha só, é vontade de Deus a vossa santificação.
Deus nos santificou no Espírito, sim, nos separou quando nós nascemos de novo, mas a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo devem continuar no processo de santificação, e sou eu e você que devemos fazer. Amém? É vontade de Deus que nós venhamos nos santificar a cada dia, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Irmão, se eu sei qual é a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade dEle. Você crê comigo? Diga assim, a santificação é a vontade de Deus. Amém, queridos. Mas se a vontade de Deus vai acontecer automaticamente? Não, irmãos. Vai acontecer quando eu e você resolver, amém, agir. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Qual que é a vontade de Deus com relação aos ímpios? Os ímpios foram criados para o inferno. Não, irmãos. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Não foi para o ser humano. Aos ímpios, os não crentes, queridos, qual é a vontade de Deus para eles? A vontade de Deus é que eles sejam salvos. Não é que vão para o inferno. Essa é a vontade do diabo. Então aquela oração de macumbeiro não pode existir não, irmãos. Mata, queima, quebra a perna dele. Não. Eu falo assim para você descontrair, mas sabe, irmãos, aquela pessoa que se acha mais santa que todo mundo, daí pega e simplesmente, não, queridos, a oração do justo é aquela que ora em favor, restaura, Senhor, cura, liberta, transforma. Está fazendo tanta coisa que está fora da tua vontade, Senhor, transforma essa vida. Amém? Olha só que interessante, eu quero que você abra lá em Ezequiel 18, 23, só para você ver um outro versículo, para você saber qual que é a vontade de Deus. Ezequiel 18, 23. Amém, amém. A oração do justo também é justa. Certa vez Jesus falou, sobre 2 homens que estavam orando. Um deles levantou a voz, as mãos e começou a orar, e falar assim: Senhor, tem misericórdia aí, olha aí, porque eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, porque eu sou o cara. Eu dizimo, eu faço isso, faço aquilo. Esses pecadores que estão aí, Aí o outro pegou lá, dobrou os joelhos, se jogou lá e simplesmente batia no peito e falava assim: tem misericórdia de mim, eu preciso de ti. Amém? Aleluia. Vamos lá, Ezequiel 18, 23, você achou lá? Ezequiel 18, 23 diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? É uma pergunta. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio, na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes, ou pelo contrário, que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Amém? Essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, quando agora eu sei qual é a vontade de Deus com relação às pessoas, a minha oração vai mudar, o meu olhar para as pessoas vai mudar. Amém? A minha atitude, o meu relacionamento vai mudar, irmãos. Porque eu sei que a vontade de Deus é restaurar, é dar vida, é curar, é libertar, transformar. Aleluia. Amém, amém. Oh, glória, Deus é bom, Isso é uma palavra. A vontade de Deus é que nós venhamos praticar o bem. Abra comigo em 1 Pedro 2,15. Lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2,15,
Você achou? Diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem. A vontade de Deus é a prática do bem e não do mal. Amém? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, irmãos, é praticando o bem. É praticando o bem, é sendo guiado pelo Espírito que nós vamos conquistar muitas coisas. Pela prática do bem, essa é a vontade de Deus, que nós venhamos ter atitudes boas. A prática do bem, para que façais emudecer a ignorância dos insensatos. Tem alguém que está agindo de forma errada? É pela prática do bem e não do mal. Sabe aquele negócio assim, a pessoa agiu assim comigo, vou agir assim também. Não, não é assim. É pela prática do bem. A pessoa fez uma coisa que eu não gostei, eu vou fazer uma coisa que ela gosta, pelo contrário. É fácil? Não. Não é fácil, irmãos. Mas quem diz que é para ser tudo fácil, né? Foi fácil para Jesus? Simplesmente, naquela hora, na cruz, ele falou assim: olha, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu tinha matado ele. Falou: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Amém, queridos? Nós devemos tratar os outros com o bem. Amém, queridos? Independente do mal que eles nos possam fazer. Amém? Irmãos, a questão da oração. Se eu sei qual é a vontade de Deus, a minha oração vai mudar? Porque a minha oração vai estar alinhada com a vontade de Deus. A Bíblia diz assim lá em Tiago, diz assim: olha, orais, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você já conhece essa passagem? Então, tem pessoas orando, não recebendo e nem sendo ouvido por Deus. Não vai ter a oração atendida, porque está orando de forma errada. A oração não está alinhada com a palavra de Deus. Agora, se a nossa oração estiver alinhada com a vontade de Deus, diga assim: eu vou receber. Estou sendo ouvido. Olha só aí 1 João, vai lá para 1 João, está bem pertinho aí, vai para frente um pouquinho. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. João, capítulo 5, versos 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Olha, onde é que está a confiança na oração, irmãos? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Qual que é a oração que é ouvida? Olha só, irmãos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que se Ele nos ouve, sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então quer dizer que se a minha oração estiver alinhada com a vontade de Deus, está feito o negócio? É isso aí que está escrito aí? Sim ou não? Tá, olha só a importância, irmãos, de nós conhecermos a vontade de Deus. Irmãos, nós vamos ter uma oração poderosa na terra. A nossa oração vai ser poderosa, amém? Por exemplo, irmãos, eu tinha outras referências, mas vamos ficar só com essa para a oração. A oração do Pai Nosso: seja feita, ó Pai, a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Se alguém perguntar para você, vai citando quais são as vontades de Deus aí. Amém? Ou seja, mas qual é a vontade de Deus? Seja feita, ó Pai, a tua vontade. Jesus estava ensinando como orar, mas não é para que nós venhamos orar exatamente com aquelas mesmas palavras. Ele estava falando para nós orarmos a vontade dEle. Então, na oração, por exemplo, se eu sei o que é a vontade de Deus, eu vou aplicar aquilo. Salve o Senhor, salve, Senhor, salve, cure, liberte. Que o céu esteja sobre essa terra, transformando, libertando. Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Eu não vou entrar aqui, nós vamos avançar. Gostaria já que você se colocasse de pé e chamar o Ministério de Música. Mas, irmãos, a vontade de Deus sobre cura, é a vontade de Deus, cura, porque Ele é bom, o caráter dEle é bom, Ele é bom, perfeito, irmãos, Deus é bom, amém? Aleluia, Deus
deseja, irmãos, essa é a vontade de Deus, a cura. Mas por que nem todos são curados? Ou por que existem pessoas doentes? Porque eu já falei para você, irmãos, tem a parte que é a vontade de Deus, tem a parte que é a vontade do homem. Tem coisas, tem coisas que estão relacionadas ao que é natural, irmãos. E não é porque a vontade deles automaticamente vai acontecer, porque se fosse assim, irmãos, estava tudo resolvido. Estava todo mundo salvo, estava todo mundo, né? Não tinha mais problema. Estava tudo certo. Mas tem a minha parte e a sua parte. Amém, queridos? É vontade de Deus curar, é vontade de Deus a nossa prosperidade. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Quer dizer que Deus ama? Sim, Deus ama a sua prosperidade. Deus ama a sua vida de cura. Deus ama você. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Deus ama você, queridos. Deus quer o teu bem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu conheço a vontade de Deus, a minha vida está alinhada dentro do propósito eterno de Deus para a minha vida. Oh, aleluia. Você pode concordar com isso? Você pode concordar com essa palavra? Aleluia. Obrigado, Pai, nós te amamos, te louvamos, te bendizemos. Aleluia. Nós oramos, teve uma canção que falou aqui, né, da vontade de Deus. Aleluia, é a vontade de Deus. Aleluia. Eu não sei a maneira que você entrou aqui, queridos. Talvez sabe que às vezes Satanás ele quer bagunçar a nossa vida, ele quer bagunçar nossa mente, ele quer bagunçar, ele quer nos fazer duvidar, ele quer bagunçar as nossas, sabe, aquilo que nós cremos como é certo, ele quer bagunçar, ele quer trazer dúvida, mas o Espírito Santo, através da palavra nessa noite, quer consertar coisas. Oh. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você, queridos. Não importa o teu passado, aleluia, não importa aquilo que o diabo falou contra a sua vida, não importa o que o homem falou contra você, importa o que Deus fala. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, queridos. É bom andar conforme a vontade de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus tem coisas grandes para a sua vida, queridos. Nós precisamos identificar aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem. E aquilo que vem de Deus é para a minha vida e é para a sua vida. Os céus estão abertos para você. Os céus não estão fechados para você, não, estão abertos. Oh, aleluia, eu quero orar com você. Se você entrou nesse lugar com algum tipo de dor, enfermidade, seja no corpo físico ou na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, venha para frente, eu quero orar com você. Você que quer nessa noite fazer algo diferente, se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu creio que a partir de hoje essa área da minha vida vai ser mudada por completo, para sempre. Venha para frente, nós vamos orar com você, e Deus vai operar grandes coisas, e nunca mais, aleluia, você vai viver a mesma coisa. Oh, a unção de Deus, o mover do Espírito está disponível nessa noite. Os céus estão abertos, os céus não estão fechados para a sua vida. Deus te chama, queridos. Aleluia, Deus está falando direto ao teu coração e diz assim: olha, a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia.